Então, bom dia a todos. Me chamo Sandro. Estou aqui a convite da Maria Helena, para fazer parte da oficina de egressos, né, de atenção aos egressos. Sou egresso do sistema prisional, né, sou de Cuiabá, Mato Grosso. E aí, como experiências exitosas, né, e aí Marco Antônio falou, né, do cárcere, a gente se preocupa muito com a questão da pessoa privada de liberdade, que é algo que toca, né? Você vê ali a pessoa naquela situação e não ter como sair para, enfim, prover alimento, o espaço é ruim, enfim. E aquilo marca, mas do egresso se esquece. Né? E o egresso ele passa a mesma situação da privação de liberdade, só que, enfim, ele está num espaço mais amplo, ele não está fechado, a gente não vê. Né? Mas as condições de muitos dos egressos é a mesma da privação de liberdade, com a diferença de não estar ali preso. Né? Então, alimentação ruim, falta de trabalho, falta de perspectiva, sem estudo, enfim. É a mesma realidade, né? Então, eu sou egresso. Hoje eu estou como coordenador da Rede Nacional, né, da RENAESP, Rede Nacional de Atenção aos Egressos do Sistema Prisional. É uma rede que foi fomentada e constituída pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Né? Ah, eu também sou conselheiro da execução penal em Cuiabá. Em Cuiabá eu sou conselheiro e na cidade, né, metropolitana o juiz desmembrou os conselhos, no outro conselho eu sou presidente. Então, ter um egresso, presidente de um conselho de execução penal é algo, acho que inédito, né? E eu acho que, não sei se é o único caso no Eu não Brasil. conheço outro. Então, ah, como essas experiências, né? Como a gente pode trazer essas experiências? Porque, como eu sempre digo, as grandes empresas, as grandes corporações, elas pagam fortunas, né? Pagam muito caro para que façam auditorias, façam compliance, né? Nos processos ah, burocráticos da sua empresa, para verificar onde está o erro, precisa melhorar e tudo mais. E nada melhor do que a participação de egressos familiares nos conselhos de execução penal, porque são eles que vivenciam a realidade, são eles que vão dizer isso funciona, isso não funciona, isso está certo, isso está errado, isso não dá, isso, né? Os caminhos que podem ser tomados. Né? Eu não sei a realidade dos conselhos de execução penal aqui, mas lá a gente, de maior parte, a gente tem os conselhos institucionalizados, né? Polícia Penal, sindicato, né? Dos policiais penais, dos servidores PNS, né? Dos profissionais de nível superior, OAB, Defensoria, Promotoria, enfim. E a gente tem baixíssima participação de organizações de familiares. Em alguns conselhos é até proibido, né? Então, o que a gente vê é isso, as perspectivas, né, de atenção ao egresso e participação nos conselhos de execução penal, elas precisam ser fomentadas, elas precisam ser implementadas justamente para que possa trazer isso na atenção, para que a gente possa, como o Marco disse, fazer a inserção social dessa pessoa, né? Trazer essa pessoa para a sociedade, né? A gente não pode falar em reinserção social de alguém que nunca foi inserido, né? Às vezes ele foi justamente parar na privação de liberdade, justamente não foi inserido. E aí quando a gente pensa, né, na atenção ao egresso, é preciso ter um olhar um pouco mais aprofundado. Né? A gente precisa parar de ter modelos e caixas prontas, né? De achar que só trabalho, estudo e qualificação, a cesta básica resolve o problema. Não, não resolve. Ninguém vive só disso. Né? Então a gente precisa pensar no além, e a gente vai fazer isso na oficina depois, né, nos estudos, pensar no além. Porque a gente vê a pessoa dizendo, mas ele veio aqui, a gente já se fez a assistência, deu a cesta, encaminhou para o CRAS, encaminhou para o trabalho e ele cometeu outro crime. Voltou preso de novo. Sim, mas é só isso. Já dizia a música, né? A gente não vive, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte. Então, é só comida, é só trabalho, documentação, qualificação, né? Então, pensar no além, quando a gente fala, né? Nesse
Nesse propósito que a FECOMPAR vem trazer agora na atenção aos egressos, nós precisamos tirar essa caixa pronta, né? Nesse plano individual, né? No atendimento individual, cada um tem as suas particularidades, né? Então, a gente vai trabalhar isso com mais tempo, mas como o Marco disse, então, como experiência exitosa, eu tenho né? A minha trajetória de vida aqui para compartilhar com vocês, e aí a gente vai debater isso um pouco mais aprofundado na nossa oficina e durante o nosso encontro aqui. Muito obrigado. Beleza, Sam. Obrigado. Depois a gente retoma. Então eu fiz uma apresentação breve aqui, só para a gente contextualizar um pouco. Quem é o egresso prisional? É a pessoa que, após qualquer período de permanência no sistema penitenciário, mesmo em caráter provisório, necessite de algum atendimento no âmbito das políticas públicas em decorrência de sua institucionalização. Então, isso é da Resolução 307, 2019, do CNJ, que cria pela primeira vez na história do Brasil uma política nacional de atenção ao egresso, que vai considerar o egresso, então, qualquer pessoa que esteve no sistema penitenciário, mesmo que não condenado, e que precise de atendimento. É uma interpretação bem mais ampla que a da Lei de Execução Penal, que fixava lá, né, que o egresso era uma pessoa condenada e durante um ano só após a saída da prisão ela era considerada egresso. Então aqui a gente já tem uma visão mais ampla e mais generosa. Só fazer uhum. É importante, participei, né, nos escritórios sociais a gente usa a resolução 307, né? Então eu sou formador do CNJ e é importante um detalhe aqui, Marco, o tempo, né? Muitas pessoas dos processos formativos perguntam em relação ao tempo. Mas quem é egresso? Quem ficou preso 6 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos? Não. Qualquer pessoa que tenha entrado no sistema prisional, seja por um dia e sair, ele é considerado egresso. Tá? Então, egresso é qualquer pessoa que adentrou ao prédio do sistema prisional. Então, não há tempo para se dizer que é egresso. Tá? Porque não foi específico nas metodologias ali dos escritórios sociais e na resolução qual é o tempo que se considera ali, né, para outra oficina que vai trabalhar o pré-egresso, né, que acho que é da Adriana. Então isso, não existe tempo. A pessoa passou ali pela custódia, né, ou foi encaminhada com mandado para o sistema prisional, ficou um dia, 2, recebeu o alvará, habeas corpus, seja lá o que for, saiu, ele é egresso. Tá? Então é importante só compreender isso. Porque às vezes a pessoa fala, mas ficou 2 dias, não tem nada a ver. Sim, tem, porque às vezes o processo ainda vai correr, ele vai responder em liberdade, mas ele adentrou. Então, pensando na questão jurídica, ele vai ser imputado e vai continuar as consequências, né? Vai ter as consequências como qualquer outro que está ali há 2, 3 anos. E também as questões psicológicas, familiares, sociais. Então, independente do tempo, é importante compreender isso. Se a pessoa ficou um dia, 10, 1 ano, 10 anos, qualquer pessoa que adentrou o estabelecimento e saiu é egresso. E esse ambiente é tão pernicioso que nós mesmos na inspeção, por 1, 2, 3 horas, às vezes levamos 1 mês para nos recuperar da dor, da angústia, da impotência que a gente sente diante das histórias que a gente ouve, né, das péssimas e precárias condições sanitárias do lugar, do mau cheiro, de rato, de barata, de comida estragada. Então isso que ele está falando é tão verdade, né? Não importa o tempo que fica, porque nós ficamos às vezes 2, 3 horas numa inspeção e leva muito tempo para aquilo se apagar da nossa alma. Isso quando a gente não vai ganhando uma ferrugem que acaba virando um problema de saúde mental. E todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Infelizmente nós estamos todos sujeitos a isso. E quem esteve na prisão vai carregar algumas marcas, né? A permanência num ambiente deteriorado, destruído, mal cheiroso, mal conservado, tendo que fazer necessidades nas frentes dos outros, comendo uma alimentação que cheira mal, porque aí não há sensibilidade, se coloca brócolis, se coloca couve-flor, e aí se anda 3 horas no sol com aquela marmita. Imagine como é que chega um brócolis e um couve-flor, e um ovo, né? Então, assim, alimentação precária, condições sanitárias péssimas, né?
a grande possibilidade de contrair doenças contagiosas. Quem não pegou Covid e não morreu na prisão, nasceu de novo, né? Porque ali a possibilidade era imensa. Doenças de pele, tuberculose, a possibilidade de desenvolver ou agravar problema de saúde mental e uso abusivo de droga. Se tiver acesso à droga, é muito difícil recusar dentro da prisão. E a questão da saúde mental nem se fala. Uma coisa que eu sempre me admirei é como que alguém consegue encontrar forças internas para passar um dia dentro de uma penitenciária e saber que ele tem mais 14 anos, 364 dias e 23 horas e 59 minutos e mais um minuto. Né? Se a gente passa lá 3 horas e sai destruído como a gente sai. Então isso aqui tem essa possibilidade grande dele agravar esse problema e ele não vai ter tratamento lá dentro, salvo raras e honrosas exceções. Eu fiz uma pesquisa no Paraná em 2016, nenhuma unidade penal do Paraná, entre as 30 e poucas pesquisadas, tinha uma equipe de saúde completa com psicólogo, com enfermeiro e outros profissionais de saúde. O desenvolvimento de padrões específicos e limitadores de linguagem. Então fala-se uma língua dentro da prisão que não é a língua que se fala aqui fora. Tem até um livro muito interessante que trata dessa linguagem e das gírias que se usa na prisão. Né? Então, quer dizer, é um código de linguagem diferente. Por isso, muitas vezes o egresso chega para nós, você pergunta uma coisa, ele baixa a cabeça, ou ele fica pensando no que responder, porque ele está procurando uma palavra que não te agrida, porque o vocabulário dele é todo agressivo, é todo próprio para aquele lugar em que ele vivia. A necessidade de adaptação às rotinas e práticas, e a padronização de comportamentos totalmente ilegais e imorais. Então, aquilo que a gente chama em sociologia de sociedade dos cativos. Dentro da cadeia se constrói uma outra sociedade com outros valores, em que, por exemplo, uma vida humana não vale nada. Em que, por exemplo, aquilo que para nós é o que mais tem valor, lá dentro passa a não valer nada. E depois que você fica 10, 15 anos lá, aquilo é significativo para ele. E não mais o nosso código, os nossos valores, as nossas posturas. Todas essas marcas levam muito tempo para sair. Por isso que, como o Sandro colocou, o egresso tem que ser considerado cada um na sua especificidade, tem que ser acolhido na sua história. Não dá para falar egressos em geral. Cada egresso tem uma história. Por isso que na política do CNJ e na política que a FECOMPAR está construindo, existem duas condições metodológicas muito importantes. A primeira é acolher o egresso. Acolher de verdade, olhar para ele, olhar para essa pessoa. E a segunda é considerar a história dele como uma história única que não se repete. E tentar construir algo com ele sem se esquecer disso. Essa é uma pessoa que tem uma condição que é só dele. Porque cada pessoa vai viver essa miséria do cárcere de uma maneira muito diferente da outra. E isso vai ter que ser considerado. Claro. É um assunto que te toca muito. Não, vou aproveitando as suas falas para poder já ir complementando. Quando o Marco apresenta essas questões anteriores, né, da prisão e vem falando, né, da rotina, das linguagens, enfim, todos os aspectos que ele pontua aqui, eu tive numa unidade penal e eu estava entrando numa unidade penal do interior para uma inspeção do GMF, né, e aí na hora estava saindo o egresso. Ele estava ainda em processo de checagem ali, né? E aí o servidor penal falou, vamos abrir a porta da esperança. Eu falei, você vai abrir o portão do desespero. Porque tudo isso que o Marco coloca, e depois a gente vai aprofundar, mas uma coisa que se perde é a autonomia. Então o sujeito fica ali por 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele não tem autonomia alguma sobre si. Não adianta falar que ele tem autonomia, porque a hora que ele come não é ele que decide. Ou é a hora que a polícia paga a comida, ou é a hora que a organização interna, como o Marco colocou ali, né? Aquela convenção, né? de valores e padrões internos, de regras internas da prisão, diz a hora que ele vai comer, diz a hora que ele vai cagar, se ele vai poder cagar, porque às vezes a cela é superlotada e você não pode usar o vaso, o boi, vai só no outro dia, né? Então, a hora que você toma banho, não é a hora que você quer, é a hora que cai a água, a hora que ligam.
Então, veja, você não tem autonomia sobre si. Não é você que decide como nós, em sociedade. Ah, vou tomar um banho agora e vou caminhar. Não, você vai tomar banho na hora que cair a água. Então, você vai perdendo aquela autonomia no dia a dia. Não é você que decide que hora você vai à enfermaria, você vai à assistência social, ou que você vai sair para o banho, só enfim. Né? Você perde o seu nome, muitas vezes algumas unidades tratam os privados de liberdade por números, né? Então, códigos, matrículas, né? Como São Paulo é matrícula, então eles têm que se identificar sempre por matrículas, perde o nome. Então, tudo isso ele perde. Ele acaba perdendo a autonomia e perde também a sua identidade. Então, nesse processo de saída é muito difícil, porque perdeu tudo que ele tinha. Né? Como Marco coloca, por muito tempo, então é difícil você fazer isso. E aí a gente tem que ter essa visão de que é um trabalho que tem que ser feito com o egresso, assim como a formação de uma criança. De pegar na mão e ir acompanhando. E acompanhando, por quê? Porque perde totalmente a autonomia. É como uma pessoa debilitada fisicamente está fazendo a fisioterapia. Ela vai precisar ali de uma Reaprender, né? reaprender, fazer os movimentos, né, para ir ativando a musculatura e ganhando o movimento novamente, a sensibilidade. Então a pessoa passa por esse processo. O egresso também tem que passar por esse processo. Ele perde isso e é como a fisioterapia. A gente tem que ir fazendo esse trabalho todo dia de reafirmação, né, de quem você é, do que você pode, né, enfim, dos valores sociais. Todo o processo de construção ele precisa ser contínuo por conta dessa perda de autonomia de identidade. Então, é só para a gente... Muito importante, sim. Muito importante. Gente, nós precisamos de um relator, uma relatora, para apresentar só o sumo, aquilo que a gente discutiu de mais importante aqui, quando a gente voltar. Então eu preciso de voluntários. Calma, gente, não é 10 não, só uma pessoa. Não briguem. Quem que poderia fazer esse papel para nós? Nós precisamos mesmo, eles não vão aceitar que eu e o Sandro façamos esse papel. Mais para frente eu consulto vocês de novo, mas fiquem com essa questão. Isso que o Sandro fala é muito importante. Às vezes chega uma pessoa na frente de você, você dá todos os encaminhamentos, ela volta dali uma semana e não fez nenhum. Aí alguém pode pensar, ele é folgado, ele está se encostando, ele quer que façam por ele. Né? A nossa mente, infelizmente, é uma máquina de julgar. Né? Mas quando você considera isso que o Sandro falou, isso não é um desejo dele, mas às vezes é uma consequência de algo que ele viveu e que não se remove do nosso aparelho psíquico tão rápido. Vai levar um tempo para ele acreditar que ele pode de novo. E ele, claro, desconfia de todo mundo, porque todas as pessoas que tinham poder e autoridade, que se aproximaram dele dentro da prisão, de alguma forma violaram algum direito dele. Então ele faz o vínculo com o assistente social ou com o funcionário do conselho, e ele tem dificuldade para confiar no assistente social do CRAS, ou no psicólogo do CAPS, até que ele seja fortalecido e passe a mudar o disco rígido dele para acreditar que as pessoas estão dispostas a ajudá-lo e não apenas a violar sua integridade. Então a gente tem que ter uma paciência imensa para lidar com esse ser humano, porque como disse o Sandro, é como se fosse um paciente lá na fisioterapia que vai aprender a fazer o mínimo movimento do dedo, o mínimo movimento do braço, da perna, até acreditar de novo que ele pode, que ele é capaz. Essa autonomia, então, ela vai ter que ser reconstruída. Então, como que está na Lei de Execução Penal a assistência ao egresso? Está prevista, né, no artigo 10 da Lei de Execução Penal, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. E a lei diz que essas assistências também se estendem ao egresso. Mas nós sabemos que não se estenderam. Né? Então, assim, não quero me alongar, mas só para a gente pensar. Orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em sociedade. Essa palavra reintegrar a gente já problematizou, porque não é tão fácil assim e ele nunca esteve integrado. E aí você concede alojamento e alimentação por 2 meses. Isso adianta o quê? Como diz ele, né? A gente não quer só comida, a gente quer amor, diversão e arte. E muitas outras coisas, né? Então era uma assistência bastante limitada. Aí teve uma proposta do Conselho Nacional. Gente, só uma coisa, isso tudo vai ficar no site da FECOMPAR, não se preocupem. Semana que vem já está disponibilizado lá. A Maria Helena tem esse cuidado, então
Quem quiser anotar, fica à vontade, mas se não der tempo, não se preocupe. Aí surge uma resolução em 2003, olha, a Lei de Execução Penal de 84. Quase 20 anos depois, o CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, previu a criação de uma Central Nacional de Apoio ao Egresso, com o objetivo de estimular experiências de assistência ao egresso do sistema penitenciário. Mas essa resolução foi só uma sugestão que não foi acatada pelo governo federal e não virou nada, né? Então, no começo dos anos 2000, se começou a refletir que quase tudo aquilo que estava na LEP não aconteceu, inclusive os conselhos da comunidade. É 20 anos depois da LEP que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai criar um grupo de fomento à criação dos conselhos da comunidade. Porque 20 anos depois da LEP, eles constataram que simplesmente não existia conselho da comunidade. O ano que vem vai fazer 40 anos da LEP. 40 anos. E ainda não existe conselhos da comunidade no Brasil inteiro e não existe trabalho com egresso. Então, assim, para a gente pensar como a lei é importante, mas como ao mesmo tempo ela é limitada. Ela é um farol que nos ilumina onde nós queremos chegar. Mas só isso não basta, porque os direitos que estão nas leis acabam não sendo garantidos. Aí tem o projeto importante do CNJ em 2009, que é o projeto Começar de Novo, que buscou sensibilizar órgãos públicos e da sociedade civil para que forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário. A principal inovação foi o Poder Judiciário se mobilizar para implementar um conjunto de ações educativas, de capacitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho para pessoas egressas do sistema prisional. O CNJ criou um portal de oportunidades no site, em que empresas cadastravam vagas e pessoas nos estados apresentavam essas vagas para os egressos. Por um erro, não sei de quem, eu fiquei no Paraná durante alguns anos como o ponto focal. Todo egresso que queria uma vaga nesse Começar de Novo, achava o meu e-mail funcional do MP e entrava em contato comigo. Eu tentei muitas vezes tirar meu nome de lá, porque eu nem sabia do que se tratava. Eu tive que estudar para saber o que era o projeto. E aí acabei aprendendo como achar as vagas e encaminhar para as pessoas. Então, assim, durante uns 5 anos, fiquei eu mesmo sem saber por que puseram meu e-mail lá. Porque eu ficava com pena das pessoas que me procuravam. Mas ficava claro para mim, Sandro, que as pessoas não precisam só de curso e de vagas. Elas precisam de muito mais. Talvez um tratamento efetivo de saúde mental fosse o que elas mais precisassem para conseguir aproveitar um curso e aproveitar uma vaga. Né? Porque existem outros problemas decorrentes da prisão que não é só vaga de trabalho e curso, apesar dessa importância. Só falando, o CNJ, o portal de oportunidades, o CNJ está com inscrições abertas para quem é de conselho de comunidade. Tá? No site do CNJ está uma premiação. O CNJ está dando uma premiação para políticas inovadoras. Né? Então, se algum conselho tem alguma ação, né, só para deixar claro, enfim, informar que no site do CNJ está abertas as inscrições. Né? Se algum conselho faz alguma atividade ou alguma organização aqui presente faz, pode se inscrever para receber esse selo do CNJ, e a Senapen também está com inscrições abertas para o selo de responsabilidade. E tão importante quanto o selo e o prêmio é divulgar boas ações, né? Divulgar ações que estão dando resultado. Aí em 2016 surgem os escritórios sociais. Através do programa Justiça Presente, o CNJ propôs uma metodologia específica para assistência ao egresso, baseado na experiência exitosa desenvolvida no Estado do Espírito Santo, com o nome de Escritório Social, previsto no programa Cidadania nos Presídios. Essa iniciativa foi aprimorada e adotada como metodologia pelo próprio CNJ, construída de forma participativa e respeitando a realidade local. Então, o Escritório Social é uma experiência que deu certo no Espírito Santo e é que, a partir de 2016, o CNJ recomenda para o Brasil inteiro. O que eu gosto muito no Escritório Social? Porque os governos locais, estadual e municipais, constituem equipes concursadas para atender o egresso. Até então, a gente nunca contou com isso. Né? E é por isso que, infelizmente, apesar de existirem muitos estados, no Paraná ainda não decolaram os escritórios sociais. Justamente porque aqui no Paraná a gente tem muita dificuldade de conseguir investimento público
para atenção a qualquer pessoa que foi perseguida pela justiça penal, né? O recurso vai para construir novas unidades penais, para ampliar a mão punitiva do Estado, né? Para construir mais cadeia ou para comprar mais container, para aprisionar mais pessoas, mas raramente para atendê-las melhor. E menos ainda para atendê-las depois que elas terminaram de cumprir a pena. Atualmente são 43 unidades de escritório social que funcionam em 21 estados e em 2023 foram mais de 27 mil atendimentos realizados nos escritórios sociais. Então, tem 6 estados que ainda não contam com escritórios sociais. E o Paraná, infelizmente, ainda é um deles. E aí vem a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa, que é a Resolução CNJ 317/2019, institui essa política de atenção a pessoas egressas do sistema prisional no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo é dar uma resposta de Estado mais qualificada a cerca de 230 mil pessoas que que recebem alvará de soltura a cada semestre, segundo dados do Executivo Federal do primeiro semestre de 2020. O que eu acho muito interessante? Em 2015, sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a uma ação proposta pelo partido PSOL, reconhecendo que as prisões brasileiras vivem num permanente estado de coisas inconstitucional. Isso significa que o órgão máximo da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, reconhece que em todas as prisões brasileiras existe uma permanente e persistente violação de direitos. É um estado de coisas inconstitucional. A partir daí, o CNJ toma para si a responsabilidade de instituir políticas no âmbito do Poder Judiciário, porque o CNJ não tem poder para impor nada ao Executivo, nem ao Legislativo, nem aos governos federal, estaduais e municipais. Mas o CNJ institui políticas no âmbito do Poder Judiciário para induzir políticas nos governos estaduais. Por isso que a gente tem o DMF lá no CNJ, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo, e temos nos estados um desembargador que responde pelo GMF, que é um grupo local de monitoramento e fiscalização. E o GMF tenta fazer com que todos os estados adotem essa política que o Poder Judiciário recomendou. Então, para isso está surgindo a política antimanicomial no sistema penitenciário, o reforço e fomento aos conselhos da comunidade, a partir da resolução que foi apresentada ontem, e a Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Penitenciário. A grande e boa novidade é que algum poder de Estado chamou para si a responsabilidade de tentar sensibilizar outros poderes. Porque eu volto a repetir, gente, o ano que vem a Lei de Execução Penal vai cumprir 40 anos. Ela era fraca. E ela mesmo assim não foi cumprida. Porque me parece que o único objetivo da execução penal é segregar e matar. Eu gostaria muito de estar enganado, de estar sendo pessimista. Mas eu estou desde 2000 visitando penitenciária e cadeia pública, e essa minha afirmação, infelizmente, vem do que eu vejo, não é do que eu imagino. Me parece, né? Nós abandonamos qualquer pretensão de recuperar, de tornar uma pessoa melhor, de fazer com que a pessoa reflita, com que diante de uma nova situação que levou ao crime, ela possa escolher uma outra conduta. Isso foi abandonado. Esse discurso da ressocialização foi deixado de lado. Na Europa, nos anos 60, nos Estados Unidos, nos anos 70, e no Brasil, desde 90 para cá. A única finalidade da prisão é segregar, desculpem a expressão, os 3 P's, pobre, preto, puta e periférico. É 4P. É segregar e matar. E me parece que a expectativa da sociedade é exatamente essa. Porque quando a gente faz qualquer discurso na defesa dos direitos dessas pessoas, que continuam sendo pessoas, apesar do que elas cometeram, e vem assim, mas por que matou? Por que roubou? Tem mais é que comer comida podre. Tem mais é que ser espancado. Tem mais é que morrer de uma doença infecciosa. O quê? Psicólogo para preso? Tá maluco? Que isso? Esporte para preso? Só que o preso olha para a sociedade e fala, hoje eu estou contido. Amanhã estarei contido. Eu não ia deixar de falar isso, eu nunca deixo. Porque isso nos faz pensar. Preste atenção no que estão fazendo comigo, porque eu vou sair.
E aí não adianta a gente chamar os da Atena da vida, os comandantes Amilcar, dos helicópteros, e pedir pena de prisão. A pena de prisão já existe, a pena de morte já existe nas prisões, mas não está resolvendo. Nós estamos sentados em uma panela de pressão, gente, e ela vai explodir. E tem explodido todos os dias no Brasil. Ontem a gente teve a infelicidade de ligar a TV no hotel e só aparecia crime, violência e sequestro e tiro e mortandade. Não dá para ficar na frente de uma TV aberta no Brasil, que a gente pira, né? E inclusive amplia tudo isso. Vamos lá para a gente ir para os grupos. A política nacional, então, as pessoas egressas têm a principal base nos escritórios sociais, que são estruturas multisserviços impulsionadas pelo CNJ, desde 2016, que apostam na articulação entre o judiciário e o executivo para uma melhor atenção às pessoas egressas e seus familiares. A estrutura passa a funcionar de forma articulada a uma nova fase do Começar de Novo, que é aquele programa que conseguia vaga para curso e emprego, o que inclui a atualização de diretrizes e fluxos para otimizar oportunidades profissionais de forma integrada aos escritórios sociais. Outra coisa que me agrada nos escritórios sociais, além de serem estruturas permanentes, que representa o investimento do Estado para atender o egresso, unicamente ao egresso, essas estruturas vão passar a olhar para alguém que ninguém olhava. Né? É que nem quando a gente conseguiu aqui, com as instruções normativas conjuntas, destinar o recurso da prestação pecuniária para os conselhos da comunidade. Qual é a grande vitória? Os conselhos da comunidade passam a ter dinheiro para executar projetos e contratar a equipe. Segundo, antigamente, esse dinheiro das prestações pecuniárias era usado para comprar uma montanha de leite-ninho, de fralda, material de construção, cesta básica. Aí se fazia uma montanha lá fora, o juiz ia lá, tirava uma foto dele doando para o CEMEI, ele doando as fraldas para o asilo. Gente, já existe uma política de atendimento à criança e adolescente, existe o Conselho Municipal, o Fundo Municipal, e existe investimento, felizmente, do Estado nessas áreas. Existe o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, existe o Fundo Municipal, existe recurso para essa política. A execução penal, de onde se tirava esse dinheiro, não tem uma política. E não tem recurso no orçamento, a não ser para construir novas cadeias. Então, assim, eu achava um absurdo o dinheiro que vem do cometimento de um delito virar em assistencialismo. Então foi fundamental que esse recurso viesse para a área de execução penal e pudesse reverter num atendimento melhor para o preso e para o egresso. E a gente conquistou isso no Paraná, graças a uma brecha de uma resolução do CNJ. E agora a gente tem um equipamento aqui voltado única e exclusivamente para o egresso. E tudo que a gente falou nessa oficina até agora mostra que o egresso precisa de uma oportunidade. Por quê, gente? Senão ele volta a cometer delitos. A última pesquisa que o governo federal teve coragem de fazer sobre reincidência mostravam que 85% dos presos, uma vez em liberdade, voltavam a cometer delitos. O governo federal nunca mais teve coragem de fazer essa pesquisa. Mas só para a gente mostrar que se gasta muito, se investe muito para se ter um resultado péssimo. Porque as pessoas ficam maltratadas na prisão, não têm acesso a direito nenhum, saem, não têm assistência nenhuma e voltam a cometer delitos. Isso para nós, né, já dizia um ex-ministro da Justiça inglês, que a prisão é a forma mais cara de tornar alguém pior do que ela era antes de entrar. E a gente não merece isso. Quais são os princípios dessa política nacional? Protagonismo do GMF, dos tribunais de justiça, para implantar e monitorar as ações locais. Sistemas de informação para fluxo contínuo de dados entre o judiciário e o executivo, racionalizando a execução penal e permitindo mais qualidade na produção de dados. Contratações feitas pelo Poder Judiciário devem observar o emprego de mão de obra formada por pessoas egressas do sistema prisional. Então, a partir de agora, de 4% a 6% das vagas de qualquer contratação feita pelo Poder Judiciário tem que ter pessoas egressas sendo contratadas. É pouco? É, mas é um começo. Nós temos estados da federação que já tem, por exemplo, 10% de vaga reservada para o egresso em qualquer obra contratada pelo Estado. Por que não, gente? Por que não? Né? Mato Grosso é assim, todas as empresas que pactuam com o poder público, todas as empresas que pactuam com o poder público, elas são obrigadas a ter 5% de mão de obra de egressos.
Então, e aí o Tribunal de Contas do Estado está cobrando isso, entendeu? Se essas empresas estão cumprindo isso, para poder oportunizar. E além disso, o tribunal lançou um selo, né, que é o Daqui para Frente, que premia, e o governo do estado dá um incentivo de meio salário mínimo para a empresa, para cada egresso que ele contrata. Então, o estado, o estado subsidia, né, meio salário em abatimento de impostos devidos, né, para contratação para essas empresas que contratam os egressos. Então, a empresa deve imposto, o Estado vai lá, metade do salário do egresso, o Estado dá em abatimento fiscal. Então, é uma forma também de fazer o fomento ao acolhimento, porque a gente tem muita absorção de mão de obra das pessoas egressas nos termos, no que é pactuado, por exemplo, o Conselho de Execução Penal com a Prefeitura para limpeza pública, aí só tem aquilo, né? E aí a gente acaba limitando o egresso a só esses serviços braçais, né? Limpeza pública, coleta do lixo, porque a gente vê os convênios sempre nesse formato, limpeza pública, manutenção de rua, coleta de lixo e tudo mais. E lá eles estão fazendo esse fomento para que as empresas privadas contratem as pessoas, enfim. Porque nem todo mundo, né? A grande maioria tem baixa escolaridade, qualificação, mas a gente tem pessoas que conseguiram, enfim, estudar, se qualificar e que têm vocação, que têm habilidade com outras atividades, né? Então, isso serve para que também, né, possa ser uma base para ser trabalhada aqui com vocês. Legal. Então, o Paraná não tem essa lei, gente. Já tentamos várias vezes aqui, mesmo que 1% das vagas das empreiteiras ou de empresas que contratam com o Estado, mas a gente não consegue avançar nessa perspectiva, né? Se a gente tivesse essa amarração, quantas obras o Estado contrata por ano? Que contrata milhares de trabalhadores que poderiam ter egressos, né? E nem todo egresso tem que ser ajudante, tem que ser carregador de lixo, né? Muitos têm qualificação. Pois não. Eu lembrei daquele decreto lá, 9.450, institui o trabalho nacional. Você está propondo aí nessa palestra sua relacionada a isso. Isso. Então já é um diferencial para fazer aquele Estado. Com certeza, já tem orientação nacional para isso. E tem jurisprudência, por exemplo, o Mato Grosso tem essa lei estadual, né, que obriga as empresas que pactuam com o Estado a ter essa reserva de vagas. E também essa lei de incentivo para a contratação de mão de obra na. As obras da Copa do Mundo todas teve essa previsão também, de ter contratação de egresso. E agora, para a gente terminar, são projetos, né? Outro princípio é projetos junto à sociedade civil relativo à política de equidade racial e de gênero, bem como para erradicar violências, processos de marginalização, desculpe, e de criminalização das pessoas egressas, difundindo práticas democráticas de prevenção e administração de conflitos. Então a questão do racismo tem sido enfrentada, do machismo, da homofobia, né, nesse processo aqui, em relação às pessoas egressas, né? Porque o negro egresso, ele também sofre muito com racismo, como qualquer outro negro. Uma pessoa trans egressa, uma pessoa homoafetiva, ela também vai sofrer um duplo preconceito, né? Eu estava me lembrando aqui, quando você estava falando dos tipos de trabalho que fica, né, para os egressos, uma época lá na Emater, em Curitiba, na sede, que já foi extinta, hoje é o IDR, o pessoal da colônia penal agrícola fazia manutenção do jardim durante quase um ano. E o jardim nunca conheceu uma época mais linda, né? Até que alguém descobriu que aquelas pessoas vinham da colônia penal agrícola. E aí houve uma série de gestões para que aquilo se encerrasse. Nunca ninguém mexeu em nada que não era seu, nunca ninguém fez uma gracinha para uma funcionária, mas foi só os funcionários descobrirem que eram os egressos, que era o pessoal que estava na colônia penal agrícola, e essa experiência, infelizmente, foi inviabilizada. Não é para a gente desanimar, mas é para a gente pensar que nós não podemos perder uma única oportunidade de enfrentar um preconceito de alguém e fazer a defesa dessas pessoas. Porque essas pessoas têm valor. Não estou falando da boca para fora. Diga. Só fazer uma colocação dentro disso. No fórum onde nós temos o nosso conselho, tem uma empresa terceirizada que faz a questão da limpeza, Sim. Conservação ali. E tinha uma egressa com tornozeleira que trabalhava nessa empresa. E ela foi tirada dali, foi transferida para outro local da vara
tribunal, porque o processo que ela respondia era ali no fórum. Eu não achei justo. E tem a ver uma coisa com a outra. Sim. É complicado, né? A justiça tem dado os passos decididos no sentido de defesa de direitos de pessoas privadas de liberdade. Mas também cada instituição é uma luta entre vários projetos lá dentro, né? Não existe um Ministério Público. Existem vários projetos no Ministério Público. Às vezes um mais progressista está dando a direção, às vezes um mais conservador. No tribunal, a mesma coisa. A época que eu trabalhei na CEPA, que foi a primeira vara especializada em penas e medidas alternativas, lá em Curitiba, foi uma luta para a gente conseguir discutir com o judiciário a possibilidade de alguém prestar serviço à comunidade no prédio do fórum. Entende? Mas assim, a gente tem que entender que era um passo muito longo para o judiciário dar nos anos 2000. Talvez hoje a justiça consiga ter, claro, em algumas funções, alguém prestando serviço à comunidade, mas são avanços que a gente vai conseguindo aos poucos. E, finalmente, o acolhimento de demandas de populações específicas ou de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, aqui a gente pode imaginar um indígena egresso, né? Olha a gravidade, né, e a complexidade das demandas que ele traz, né? Que são questões ancestrais, que são questões étnicas, que são questões de nunca estar encaixado na sociedade e de ter passado por uma penitenciária, né? Assim como o público LGBTQIA+, como os negros que cumprem pena. Então, tudo isso está previsto nessa política. Agradeço pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos se alguém quiser conversar. Mas já garanto que a apresentação vai estar no site da FECompar. A gente fala que essas pontuações que o Marco colocou, a gente chama de efeito cebola, né? São camadas que vão se acrescendo, né? Então, por ser preto, por ser LGBTQIA+, por ser periférico, e enfim, aí a gente tem ali no miolo a pessoa e as camadas de vulnerabilidade que vão se acrescendo sobre essa pessoa. Pessoal, nós vamos fazer agora o trabalho em grupos. Eu vou passar um número para cada um e depois vocês vão se reunir. Eu trouxe aqui o plano individualizado de atendimento ao egresso, que tem a identificação, a situação da documentação civil, cada documento se ele tem ou ele não tem, que vai ser preenchido pelo profissional que atende o egresso no conselho. Aí tem as necessidades de atendimento de saúde, a situação da família. Aí vai ter uma análise do profissional que atendeu lá em relação ao que é prioridade para esse egresso. E aí como que vai ser feito o encaminhamento, o acompanhamento do egresso. Aí tem um formulário de encaminhamento para a rede de serviços públicos. Esse documentinho aqui que eu queria que vocês pensassem, no trabalho do grupo, tentar usar essa lógica do plano de ação para atender o egresso. Então, cada grupo recebeu um caso de um egresso com detalhes, e aí o grupo vai pensar quais foram os problemas que vocês identificaram na vida desse egresso, para que ele possa seguir em frente, adorei essa expressão, qual é a intervenção necessária e quais são as etapas para que essa intervenção dê resultado. Eu vou deixar aqui exposto o tempo todo para vocês usarem esse plano de ação como orientação. Então, assim, esse material que a gente passou para vocês é um caso, e a partir da história dessa pessoa, vocês vão identificar quais são os problemas, qual é a intervenção para resolver e quais são as etapas. Tranquilo? E vocês observem que o caso parece muito superficial, né? Muito raso, né? Você, enfim, se no atendimento com a pessoa você tenta coletar informações, aqui com algumas linhas vocês vão ter que, enfim, compreender qual é a situação dessa pessoa e que encaminhamentos eu vou fazer. Já ela chegou no Conselho de Execução Penal para ser atendida, né, dentro dessa proposta de atendimento ao egresso, que, né, os conselhos já fazem. Então, o que eu vou fazer com ela? Quem é ela? Então, a partir do caso ali, você vai colocar o que o Marco pediu. Quem é ela? Né? Eu tenho nome, eu tenho a identidade dessa pessoa, a documentação civil, tem, não tem, tem vínculo familiar, não tem, tem qualificação, não tem, enfim. Cada caso tem umas especificidades e aí você coloca, como se estivesse fazendo o atendimento dessa pessoa ali, para onde eu vou encaminhar? O que foi identificado ali nesse problema, nesse caso que foi apresentado para vocês? Né? Como vocês vão encaminhar? E que vocês façam também o apontamento
em rede, tá? Como é esse apontamento em rede? Para onde vocês encaminhariam essa pessoa a partir do problema detectado? Né? É para o CRAS, é para o PEAS, é para o CAPS, né? Enfim, para onde qual o encaminhamento para essa pessoa? Tá? Então, é como se faz um mapa de saída, tá? Na metodologia do escritório social, nos processos de formação, a gente faz um mapa de saída. Para onde vou encaminhar essa pessoa? Então, não tem documento. Tá? Pode ter um estudo de caso ali que a pessoa não tem documento. Então, a primeira coisa é a identificação civil. Aonde faz isso? Né, na nossa cidade, isso faz num espaço tal. Em Cuiabá, por exemplo, não ganha tempo, é um serviço público. Então, é encaminhar a pessoa para o ganha-tempo, que não tem documentação, não tem moradia, então vou mandar para o albergue. É de outra cidade, eu preciso comprar passagem. Mas não tem documento, então eu tenho que fazer o boletim de ocorrência, enfim. Narrem ali, né, o que vocês vão fazer no atendimento dessa pessoa. Ok? Né? A gente, vamos encaminhar para o CAPS e tudo mais. Tudo bem, mas a gente pode pensar, e a política do SUS diz isso, em redução de danos. Né? Então, às vezes, assim, a gente fala, vamos ter que parar com o alcoolismo. Tá? Então, eu não paro com a fluoxetina e com o meu clonazepam. A médica tenta fazer o desmame, eu cancelo até a consulta. Eu quero a minha receita. Vou continuar, nem receita, né? Sobre uma clandestina, eu vou pagar 150 na consulta se a farmácia me vende, né? Então, é justamente isso. Casos de quadros de depressão, documentação, albergamento, cidades pequenas que não têm. Eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar onde? Né? Então, a rede, ela vem justamente para isso. A rede não necessariamente seja institucional. A rede ela pode ser de instituições públicas, né? Mas ela também pode ser de instituições privadas. Ela também pode ser pessoas, né? A gente já teve caso, por exemplo, da diretora da unidade penal acolher a presa, que ficou 10 anos dentro da casa dela. Então, por quê? Porque ela criou um vínculo com a diretora da unidade, né, de afeto. Ela não tinha contato com a família não queria saber dela, porque o caso dela, ela matou o próprio filho, então a família não queria ela lá, não tinha esfera de responsabilidade. Colocou ela na casa da diretora. Aí você pensa, vamos conseguir um aluguel social. Tá, beleza, aí você coloca ela na casa. E ela vai fazer o que dentro de uma casa vazia? Não fica de nada. Sem? Tá, né? Então, tem que pensar em tudo isso, né? Nas demandas emergenciais de imediaticidade, de médio prazo, né? De longo prazo. A gente tem que pensar nesse atendimento. E aí, quando se fala em rede, a gente pensar justamente nisso. Que não necessariamente a rede vai ser essa rede posta. Vai ser esse CRAS, esse CREAS, o CAPS, né? A rede pode ser a sua vizinha que vai dar um fogão para ela, que ela, sua vizinha trocou e não sei o quê, né? E ela gosta de voluntariado, e ela está sempre participando de ações sociais, né? E aí você conta o caso da fulana que está morando sozinha, que conseguiu o aluguel social, mas não tem um fogão. E aí alguém, né, dessa rede arruma o fogão, o outro doa a cama. Então, nesse sentido, mapear pessoas no seu município que são afetas, né, à pauta de defesa de direitos, pessoas ligadas a pautas humanitárias, as universidades, né? Então, sempre nesse sentido, as universidades também têm os acadêmicos que fazem estágio, que querem participar. Sobre isso, das universidades, você tem uma experiência do AIESOL, ela é importante mesmo nas sociedades, uma pessoa realizar populações, um interesse comum,
fez com municípios, municípios, né? Que gerem renda, não é sustentável mesmo, não sei se isso você tem uma experiência nessa área. Não, a gente tem a experiência que a gente tem com egressos e desse formato, pelo que eu entendi, a gente tem o Besouro da Silva, ela é uma incubadora de negócios, ela nasceu no Espírito Santo, se eu não me engano, ela está espalhada em todo o Brasil. Em Brasília, por exemplo, eles fazem trabalho com o pessoal do Sendo Aberto. Tá? Então, eles fazem a qualificação e ensinam as pessoas ali algumas atividades, abrem e-mail para essa pessoa, né? E incentivam ali. Aí, a partir dali, eles conseguem startar para essa pessoa, através do governo do GDF, né? Tem R$15 mil como subsídio para que ela possa iniciar o próprio negócio. Então, é o único caso que eu conheço. E é muito importante essa colocação dele, de que os casos que nós temos são tão complexos que exige que nós encontremos soluções não convencionais. Não. Então, às vezes, a rede pode estar numa igreja, que às vezes a igreja é só preconceito, mas às vezes ela é só amor também. A rede pode estar num vizinho, a rede pode estar no grupo da FECOMPAR, que nós, assistentes sociais que atuamos nessa área, a gente tem um grupinho lá que dá para pedir socorro, dá para falar, olha, eu estou numa situação assim, não sei para onde correr. Então, a gente não se sentir tão sozinho, né? Eu acho que uma coisa importante que o Grupo 2 falou, o Grupo 2 destacou o acolhimento da pessoa como uma etapa do atendimento. E isso é muito importante, acolher não uma pessoa que cumpriu pena, mas acolher uma pessoa, deixando de lado, né, qualquer ideia dessa. Porque esse acolhimento, para ela, é muito mais importante que um acolhimento para qualquer outro público. Porque o egresso é tão tratado como bicho enquanto preso, que ele não acredita mais que é um ser humano. Então ele ganhar um abraço, ele ganhar um olhar no olho. Uma vez na vara de penas e medidas alternativas, ele estava muito nervoso quando saiu da audiência, tremendo, porque ele achou que ia ser preso. E a minha estagiária buscou um copo d'água para ele, um copo de água de vidro com um pratinho embaixo, uma água gelada. Ele começou a beber e começou a chorar. E minha estagiária falou, eu fiz alguma coisa errada, pelo amor de Deus. Eu falei, não, calma. Depois que ele tomou toda a água, ele falou assim, não, doutor, é que eu fui tão maltratado depois que eu cometi esse maldito crime, que eu não acreditava mais que eu pudesse ser digno de receber uma água num copo tão bonito, com pires embaixo. Aquilo emocionou ele. Olha o que foi, gente, um copo d'água. A pessoa não acreditava mais na sua própria humanidade. Por isso ela precisa ser acolhida. Nós temos que desenvolver uma capacidade de empatia, de se colocar como se nós fôssemos o outro. Esse caso da Nicole que vocês atenderam é um caso muito complexo, em que ela sofre um preconceito gigantesco da sociedade que não aceita quem, né, não se identifica com o gênero de nascimento. A própria família rompeu com ela e, como ele falou, pensar fora da caixinha. A Adriana, minha esposa, até riu, porque ela trabalha com a população em situação de rua. E muitas vezes ela fala, em muitos casos, para uma pessoa em situação de rua, a reaproximação com a família é uma tortura para ela e para a família. E a própria pessoa fala, eu não quero me aproximar da minha família. Não tem como insistir. Porque tem uma dinâmica ali que é cruel nessa convivência. E é um padrão familiar difícil de romper. Teria que todo mundo fazer terapia, o que não está disponível. Então deixa ele seguir o caminho dele solo, deixa a família em paz e vamos ver o que a gente consegue construir. E o último recadinho que eu queria dizer para vocês. Esses casos, eles foram inventados, mas eles têm muito de realidade. Eu queria que não tivesse. Uma coisa que tem de realidade é que eles não foram preparados para o desligamento, né? E isso é uma regra. Por quê? Porque as equipes são mínimas e o social, o psicológico, o médico dentro da unidade penal é subordinado à segurança. Então o assistente social não é que ele não quer preparar o egresso para a saída. Porque todo mundo sabe na unidade, há 10 anos, quem que vai sair daqui a 10 anos, porque é só você ver a pena. Mas muitas vezes a área social não consegue fazer esse trabalho. E uma das coisas que esse programa de assistência ao egresso vai fazer é criar uma linha direta do Conselho da Comunidade com a penitenciária antes da pessoa sair. Para o Conselho saber quem vai chegar, com que perfil, que tipo de coisas vai precisar. Porque... Um monte de serviço aconteceu com a gente. Chegou a mulher lá à noite, eu preciso de um lugar para dormir. Aonde? Não tem onde dormir. A gente falou para Cascavel. Ela foi extremamente atendida lá em Cascavel.
No dia, na noite, o meu celular tocou a noite inteira, o secretário da assistente social de Cascavel me xingando, me acusando que eu pego dinheiro e jogo no município dele, e que não sei o que, não sei o que. No dia seguinte ele falou assim, se você não vir buscar ela, eu tô mandando ela de ônibus e você se vira. Foi isso que ele falou. Então, tipo, não adianta ter um monte de serviço. Sim, que não quer atender, né? Tipo, não tem uma rede. Você sabe, tal dia vai chegar uma pessoa que precisa estar preparada. Porque não tem como você resolver da tarde para noite. Essa é a ponte que a gente quer construir com o programa de assistência ao egresso no Paraná, que está em fase de elaboração. Uma das coisas é ter esse pré-egresso que muitas vezes a penitenciária não consegue fazer, que nós tenhamos tempo de fazer. E último recado, gente. Nem todos os casos são fragilidade, fraqueza. Todo mundo tem uma fortaleza na sua história de vida. Todos nós temos potencial. E os egressos também têm. Em todos os casos, um tinha muita vontade, o outro tinha ensino médio, o outro tinha experiência como pedreiro. Vamos tentar olhar também para o potencial, para a fortaleza, né? Vamos escutar a história de vida dele e falar assim, você é forte, sua família é forte, olha o que você está me contando, olha o que vocês já passaram, olha o que vocês já venceram. E injetar nele essa coragem, resgatar nele uma força que existia antes da prisão. Então, acho que isso também é um ponto muito importante. Uma questão que o Conselho precisa atuar muito forte é justamente a questão de identificação civil. Né? Eu enquanto presidente do Conselho, onde, na comarca que eu estou, a gente bate muito em cima, a ponto de, a todo momento, entrar com ação, né, para o juiz da execução penal determinar a Confecção de documentos. Diariamente eu peço, pessoal, a juíza. O juiz fala, vamos tentar fazer um mutirão. O senhor que se vire. O senhor que determina. Então, enquanto isso, eu vou continuar demandando para o senhor. O senhor é juiz, manda prender o secretário. O senhor é juiz, não sou eu. A pessoa ela consegue ser presa, passa pela custódia, entra na unidade penal, cumpre pena, é solta, sem documento. 8 anos, 10 anos, aí sai. Vamos pegar o aluguel social. Sem documento, o CRAS nem tem a peixe. Aí não tem o albergue, não tem. Então, algo que os conselhos precisam bater muito em cima. Lógico que o programa vai minimizar esse efeito, porque sem documentação, nada disso funciona, não existe. Não tem aluguel social, não tem nada. Né? Às vezes até para ir de um município para o outro, não de fora do estado, às vezes pessoas de outro estado conseguem até a organização judicial, não consegue, porque ele embarca com boletim de ocorrência. Às vezes consegue, dependendo, né? Então, por exemplo, vou citar esse caso dessa moça que ficou na casa da diretora, ela ficou ali só porque não tinha realmente para onde ir, mas aí a diretora, né, precisava fazer o desligamento dela, e aí acionou a rede, né, a rede parece. Nós fomos atrás para conseguir um mobiliário para ela. Conseguimos, estava ótimo, e aí ela continuou trabalhando no mesmo local. Né, ela saiu do coletivo de regime, mas continuou o mesmo trabalho. E aí um dia eu encontrei lá com ela falou assim, eles me chamam de Ana Hickman, né, então, e aí, você me dá seu telefone? Eu falei, sim, anote. Daí ela anotou meu telefone e tal. Eu achei que ela ia perguntar alguma coisa. E aí, mandou mensagem à noite. Oi, tudo bem? Eu falei, olha, eu estou na sua aula agora, mas já a gente fala. Achei que fosse uma demanda, né? Demandar alguma coisa, pedir alguma coisa, assim, né? Que ajudamos ela. Bom, passou mais um pouco. Aí ela, a hora que você puder, você me fala, tá bom? Aí eu falei, tá bom, isso sim, terminando a reunião eu te falo. Isso mais um pouco. Daí tá, mas se não der qualquer coisa, a gente fala aqui. Continua mandando mensagem. Terminou a minha reunião, tomar banho, faz isso, faz isso. No outro dia, bom dia. E eu no trabalho. Depois eu respondo, vou ver o que ela quer na hora do almoço. 9 horas de mensagem. Foi indo uma situação, e aí eu fui dando atenção para ela, ela começou a chorar. Eu falei, tá, vem aqui, a gente vai fazer só, a gente vai para o que foi. Então ela contou que no horário de trabalho, ela ficava bem. Mas a hora que ela ia embora, era sozinha. à noite, ela não tinha ninguém.
Então ela ficava a noite inteira mandando mensagem. E ela não sabia Ai, meu escrever Deus. direito. Ela tinha vergonha porque ela não era assim, analfabeta digital, né? Não sabia utilizar muito bem o equipamento, digitava errado, não conseguia. Então mandava muito áudio também. Né? E aí ficava. Então vejam como a esfera de sociabilidade. É fundamental. Albergue para o lugar social. Mas como a gente vai pensar, né, nessas esferas de sociabilidade? Essa pessoa precisa ser associada, né? Ela precisa de uma esfera. Então, a igreja pode ser uma, né, religiosidade, né? Enfim, pode ser um ponto. Né? Eu acho que toda comarca, menor que seja, tem pelo menos uma Assembleia de Deus, uma Universal, uma igreja católica, tem. Eu acho que só vai ser Se tua comarca não tem, então tá com problema. contratar, ou não organizar esse tipo de contratar, depois para um conselho, uma equipe de terapia. Eu achei tão legal aquele negócio que eu desenhei ontem. E uma equipe de terapia, alguma coisa assim que a gente poderia oferecer. Fora tudo aquilo entra aquela questão da arte, da cultura, uma coisa diferente. Não, assim, mas eu digo, a igreja pode ser uma esfera de sociabilidade, tem, né? Às vezes, muitas vezes dentro da unidade penal eles acabam frequentando os cultos, né? Ouvem, sempre tem assistência religiosa, então pode ser, talvez, nesse ponto, isso. Para que ela possa, por exemplo, uma vez por semana ir ali no culto, assistir ali, ela já tem uma amiga, minha amiga do culto. Então, a pensar nisso, nessa esfera. Eu sei que é serviço de adolescente, ela vai cair no risco de drogas. Depressão, não necessariamente álcool e drogas, mas depressão, coisa que não deixa de ser droga, né? Porque eu também sou dos. Pode ser uma fuga, né? Eu também uma fuga. Não tenho família, não tenho parceiro, Sim. nada. Quando eu vou fugar, tristeza, não vai ser. Solidão mata. Busca solução para ela. Né? Então, e é isso que a gente precisa. Então, quando a gente fala de rede, é justamente isso, pensar fora da caixa, não só no encaminhamento, também no acolhimento, né? Porque às vezes eu vou para um serviço pronto, como você falou, eu não tinha, mudei para o albergue, o albergue não demanda, ou faz só aquilo, acolhi 2 dias, 3 dias, tchau, né? A pessoa vai ficar sozinha. Como é que essa pessoa vai se restabelecer? Ela vai voltar para a família, né? Mas só ele voltou para a família, tem casa, está com os filhos, está trabalhando, mas é só ali, fechou ali, sabe? Assim, não tem mais sociabilidade, tem vergonha de ir na rua, está tornozelado, não, né? Como que a gente pode? Pode ser uma escolinha de futebol, ou time de futebol do bairro, né? Que você pode ir lá com o professor falar, olha, ele gosta muito de futebol, na unidade eles jogavam futebol, mas ele está tornozelado, né? Teria como você acolher ele aqui, mais, né? Sensibilizar os demais atletas para que não estigmatizem, enfim. Então, o esporte pode ser, e aí a gente pensa fora da casinha, né? Porque, como eu digo, eu faço trabalho com população LGBTQIA+, e aí a gente fala de ressocialização. Não é ressocialização, nunca foram socializadas. Esses dias eu levei as nossas assistidas a um evento do Senai, foi lançamento de um programa, em várias autoridades. Tinha um buffet gigantesco. Falava, vai comer, elas estavam assim. Tudo assim. Só elas ali. Elas formavam ali entre elas, porque algumas se conheciam do cumprimento de pena, e as que não se conheciam, se conheceram lá no serviço, e enfim, todo mundo egressa, nós aqui, eles lá. Se protegendo enquanto grupo. Nós somos nós. Mesmo que não se conheciam, mas todas ali eram egressos. Então, eu chamei o desembargador. Eu falei para ele, vem cá. Tá vendo lá? Parecendo um bicho aquático, animal. Sabe assim, como tá na espreita, tudo assim. Falei, vamos comer. A gente pega. Sabe? Então, nunca foram socializados num ambiente cultural, num ambiente mais digno, vamos dizer assim. Você leva no shopping, a pessoa fica, sabe? Impactada. Impactada, nunca viveu aquelas experiências, né? Então, trazer isso dentro do que a FECOMPAR vai fazer no pré-egresso, né? Atender para documentação civil e tudo mais,
pensar no atendimento dos egressos justamente nesses atendimentos fora da casa, fora da casinha, fora da caixinha, desses atendimentos prontos. E fortalecer os vínculos de vocês, pessoas e conselho, justamente com pessoas, instituições, empresas, enfim, com qualquer outra coisa que não só o governamental. Porque muitas vezes o seu parceiro na imediaticidade ali vai ser uma pessoa qualquer. Né? Então, uma professora que é pesquisadora, que pesquisa o sistema prisional, né? Ela pode ser um membro da rede. E através dela ela pode conseguir um atendimento na universidade, numa clínica de psicologia, de psiquiatria, né? E aí, a partir dali, ela pode... A clínica, por exemplo, faz o atendimento, mas não dá medicação. Medicação psiquiátrica, muitas vezes, dependendo de qual, era muito cara, né? Na farmácia de alto custo, às vezes não tem, está em falta. Aí o Marcão falou, tem que ajuizar, vamos ajuizar, MP. Tá, mas até ajuizar, dias ali, né? Não é minutos. Então, talvez a rede, pessoas, possa fazer um Pix, cada um dá 10, pronto, compramos um remédio, conseguimos. Atendemos o egresso ali naquele momento. Então, quando a gente fala de rede, é justamente isso. Não pensar só nesses serviços que estão postos, né? Criar vínculos e criar laços com pessoas e instituições que possam, né, de alguma forma, auxiliar essa pessoa na saída. Tem um exemplo disso que você está falando. Aí, fazendo Rio Grande, doutora Vera, os nossos alcoólicos anônimos, eles vieram nos procurar para que eles tivessem acesso àquele que saiu lá dos 3 meses da casa de recuperação, né? Porque eles queriam ter esse Isso, para a gente avançar. O que eles querem fazer? Eles querem ir na casa, conversar com o camarada, dizer, você quer participar? Nós viemos buscar você, levamos você para você participar da reunião e trazendo você para casa. É isso que eles querem fazer, eles nos procuraram para que a gente levasse eles até a saúde mental na prefeitura, porque eles queriam ter esse acesso a essas pessoas que vinham. Que bacana, que disponibilidade, né? Gente, a gente concluiu aqui que trabalhar com egresso não é simples, é extremamente complexo, não é uma dificuldade do conselho de vocês e muito menos da pessoa de vocês. Em todas as realidades é muito desafiador. Mas nós temos a boa notícia que vocês não estão sozinhas e sozinhos. Existem colegas de outros conselhos que podem ajudar, existe a FECOMPAR. E existe essa perspectiva da gente construir, aprovar e divulgar esse programa de assistência ao egresso que está em elaboração pela FECOMPAR, pelo GMF, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, que em breve vai ser mais uma ferramenta que vocês vão ter para fazer esse trabalho. Eu quero agradecer imensamente vocês por terem se inscrito nessa oficina e por terem participado. E pedir de novo desculpa pela correria, porque o que a gente teria 3h30, a gente precisou fazer em 2 horas. Agradecer imensamente ao Sandro, que eu conheci pessoalmente hoje, né, pela parceria, e dizer que foi muito legal trabalhar com vocês. Valeu. Vamos sim. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Viu?